Olá, pessoal, tudo bem? Uma boa noite a todos. Estamos começando com a nossa live hoje para tratar sobre o tema 995 e a reafirmação da DER no direito previdenciário. Quem vai participar hoje com a gente aqui, conversar sobre o tema, é o Dr. Alexandre Triques, colega, amigo, advogado que tem um livro sobre o tema e que foi o representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário lá no STJ, no julgamento dessa matéria. Então, o Alexandre tem todas as dicas, todos os detalhes para nos passar a respeito do tema, que é um tema, olha, um dos temas mais complexos que a gente tem no momento de direito previdenciário, porque ele envolve vários detalhes, inclusive muitas questões processuais. O tema foi um tema que teve um julgamento um pouco confuso, né? A gente teve 2 julgamentos de embargos. A tese firmada foi uma tese interessante, mas a gente tem alguns apontamentos a serem feitos, alguns cuidados que a gente tem que tomar sobre essa matéria. Vamos aguardar a chegada do Alexandre. Quero cumprimentar a todos. Aqui temos a honra do Leonardo Cacau e os demais juízes aqui federal, né? A Karen, o Samuel, o doutor Fernando Gonçalves, sejam todos bem-vindos. A Lúcia Pugliese, a Luísa Barros, que está sempre aqui com a gente também. Pessoal, muito obrigada por participarem, por acompanharem. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês. E ainda mais assim, quando a gente pode ter convidados tão interessantes, né? E temas assim tão desafiantes. Obrigada, Léo, muito obrigada. A gente sabe que muitas vezes no direito previdenciário as matérias são julgadas pelos tribunais superiores, mas a resposta não vem por completo. Às vezes a gente tem que ficar perguntando e reperguntando e as teses voltam. E eu acho que a reafirmação da DER vai ser um exemplo disso. A gente teve um julgamento com uma tese interessante, o Alexandre já vai entrar para contar para a gente todos os detalhes, mas muita coisa ficou não completamente respondida. As interpretações de cada um desses efeitos, né, de todos os reflexos desse julgamento, a gente ainda vai, acho que, viver no futuro com alguns detalhes a serem retomados nos julgamentos em primeiro e segundo grau e quem sabe até chegando novamente com parte do tema nos tribunais superiores. Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estava aqui introduzindo um pouquinho a complexidade do tema, né? Alexandre, como eu falei, atuou muito, além de ser um estudioso da matéria, atuou muito nos julgamentos junto ao STJ, né? E Alexandre, a conversa hoje é bem informal para a gente trocar um pouco de ideia com o pessoal também, trazer um pouco dos detalhes do julgamento e um pouco dessa nossa interpretação do que vai acontecer agora, né? Pós-decisão. Fica bem à vontade, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o convite, Alexandre. Fica à vontade. Tá bom. Primeiro, uma boa noite a todos. Gisele, vou te perguntar para o primeiro se me ouve bem. Tá ótimo. Tá, porque esse fone aqui é uma segunda linha, como eu digo. Eu esqueci meu fone titular no escritório, já estou em casa. E eu tinha dúvida se ele captava bem. Para poder ficar um pouco mais distante, é bom, né, a gente usar o microfone. Em casa também com criança ainda é melhor, né? Porque às vezes o meu aqui, às vezes é o cachorro, é a criança, eles entram, então o fone é sempre mais seguro também. Tá ótimo. É uma operação, né? É uma operação de guerra, né? Mas eu quero te dizer que é um prazer enorme aceitar o teu convite, o convite do Notório Saber. A gente tem acompanhado, né, o trabalho que vocês têm feito desde muito tempo, né, mas assim desde o início da pandemia de uma forma, né, diferente, como todos nós, assim, né, adaptando a essa nova realidade. E são temas sempre muito legais de acompanhar. Eu acompanhei alguns e me sinto muito feliz, né? Não só pelo Notório Saber, mas pelo teu convite em especial. Eu te admiro muito, gosto muito do teu trabalho. Obrigada, já te conheço há alguns anos, né? E então me sinto muito contente assim de tentar colaborar um pouquinho e eu assino embaixo no que tu falou agora há pouco. Eu estava entrando assim, peguei bem na hora. Esse, sem dúvida, é o tema, um dos temas, né, para não parecer, né,
arrogante com relação ao tema, né? Mas ele, sem dúvida, ele é um dos temas mais complexos de todo o direito previdenciário, porque a reafirmação da DER ele está presente em todos os processos, né? Então, ela é uma tese, digamos assim, que vai ser aplicada, pode ser aplicada na aposentadoria especial, na aposentadoria por idade, nos benefícios por incapacidade, né? Ela pode ser aplicada em diversos benefícios. A gente ainda não tem nem a dimensão exata assim do quanto, o que vai acontecer, né, daqui para frente. Então, diferente de uma tese para vigilante, por exemplo, né, que serve para aposentadoria especial, ou uma tese para o rurícola, que serve para híbrida, aqui nós vamos ter uma tese que vai ser aplicada em todos os processos, né? Então, o tema realmente é muito, muito complexo. E vou te dizer que eu já usei, desde o julgamento do STJ, eu já usei a tese firmada, porque ela fala, na verdade, no CPC, em regras processuais, né? Eu usei até para servidor público. Eu tenho utilizado em ações de RPPS, em que aqui o juiz da Fazenda Pública, o juizado, se você entra com a ação e a pessoa ainda não implementou os requisitos da aposentadoria, mas implementa durante o processo, ele quer julgar só com o que estava no momento do ajuizamento. E eu usei a tese firmada dizendo que no momento que ele vai julgar, ele tem que analisar se já tem direito à aposentadoria ou não, se eu coloquei esse pedido na linha inicial. Se por acaso ele interpreta que tem algum tempo a mais. Então, a gente vai usar isso, inclusive, talvez, na parte do regime próprio também. Então, é uma tese que, sem dúvida, vai trazer bastante argumento, né? Bastante fundamentação para a gente poder trabalhar isso no futuro, assim. Parabéns até por todo o estudo que tu tem desenvolvido, por todo o trabalho que tu fez junto ao STJ para tentar uma solução, né? A gente teve uma tese firmada favorável, 2 julgamentos de embargos que acabaram trazendo mais confusão do que esclarecimento, né, Alexandre? Pois Mas pelo menos a gente sai com a tese firmada favorável. Agora vamos ver como é que vai ser a aplicação disso tudo, né? Então conta pra gente um pouquinho como é que foi a tese firmada e o que tu tá, né, entendendo disso tudo, assim. Certo. O que eu tenho pensado assim sobre esse assunto pós-julgamento, né, em razão de tudo que a gente agora está debatendo com os colegas, na própria diretoria, né, de atuação judicial do IBDP, eu vejo assim, né, um primeiro ponto importante é que a gente fala em reafirmação da DER, mas, na verdade, o que o STJ decidiu foi a aplicabilidade de um artigo do Código de Processo Civil, né, o artigo 493 do CPC, apenas dando contornos previdenciários a ele, né? Porque o CPC antigo já permitia o reconhecimento do fato superveniente, né? Inclusive na decisão, em todo o processo, né? E agora o novo Código de Processo, está aí em vigor desde 2015, ele traz aí o artigo 493, permitindo, né, o reconhecimento desse fato superveniente. Então, eu acho que um primeiro ponto importante para a gente conversar sobre esse assunto é que os colegas procurem, nas suas petições, né, na conversa com seus clientes, naqueles embargos auriculares que vão fazer no gabinete do desembargador ou do magistrado em primeira instância, sempre deixar bem claro que o que está se postulando não é a reafirmação da DER, na verdade, né? A reafirmação da DER é o apelido do nosso instituto aqui, né? Porque ele ganhou um apelido e é o nome que é dado a ele na instância administrativa, e que eu não consigo fazer comparativo entre a reafirmação da DER e o reconhecimento do fato superveniente. Porque começa que no processo administrativo, a administração segue princípios que são bem diferentes no processo do que o processo judicial. Lá existe um dever descarado de concessão ao melhor benefício, uma parcialidade positiva do servidor em razão da hipossuficiência do segurado, né, alcançar a melhor prestação a ele. Lá eu tenho um princípio da informalidade que é muito mais expressivo do que as questões trazidas no novo CPC, que também estão prestigiando a informalidade, mas nada parecido ao princípio da informalidade no processo administrativo. Sim. Então eu tenho a ideia de uma busca de uma verdade realmente real, até por não ter um julgador no processo, né? Quem vai decidir o processo é o próprio demandado, digamos assim, que seria teoricamente, o INSS, estaria todo mundo, né, do mesmo lado, né? Naquele momento do processo administrativo, né?
Exatamente. Então, ali a reafirmação da DER, ela se concretiza como um instituto do direito administrativo, né? Calcado no dever de instrução do INSS, é muito tranquilo. E é o que acontece nos processos administrativos de outras autarquias também. Talvez não com tanta evolução, como é o caso do INSS, porque o processo do INSS ele é muito evoluído perto de outras autarquias. A gente critica, é muito ruim ainda, é muito difícil, mas se comparar com o processo administrativo estadual e municipal, ele é Nossa, muito melhor. muito Né? melhor, muito melhor. E Não já dá nem desde para o comparar. Né? peticionamento, né? Eu não sei como é que tá aí no Rio Grande do Sul, mas aqui a gente está pedindo, tentando negociar um peticionamento eletrônico, porque agora ainda continua o peticionamento em papel, nem e-mail estão aceitando em alguns locais. Então, todo o processo previdenciário do INSS evoluiu muito nos últimos anos, né, Alexandre? E a própria Sem IN, dúvida. a de 2015, já também trouxe bastante avanços, né? Mas já era bom também a de 2010 e as outras já tinham essas ponderações mais favoráveis ao segurado, né? Eu costumo dizer, brincando, né, só fazer uma brincadeira, eu costumo sempre dizer assim, é como aquele time que está na liderança do campeonato, mas está jogando muito mal. Então a imprensa está criticando, né, está criticando porque não está acertando o time, o técnico muda o time toda hora, mas o time está na liderança. Né? O processo administrativo é isso no INSS, nós não temos assim as menores condições de reclamar. Experimentem postular um pedido na ANTAC, experimente postular um pedido no SERPRO, Na quer dizer, o Receita, processo administrativo nossa! na Receita Federal é tudo mais difícil, melhorou muito o nosso processo administrativo. Mas o que acontece? Né? Então, a reafirmação da DER ela é um instituto administrativo. Ela vem com o processo judiciário, encontra guarida no artigo 493, que é o reconhecimento do fato superveniente, né? E o que o STJ fez foi dar ao fato superveniente, ao 493, contornos previdenciários, como eu costumo dizer. Por quê? Porque o fato superveniente nas ações previdenciárias é muito singular. Né? Começa que a pessoa continua trabalhando, né? A pessoa pode vir a ter um problema de saúde no decorrer do processo e de repente ter direito a um outro benefício no meio do processo, né? Está pedindo uma aposentadoria e passa a ter direito ao auxílio-doença, vamos supor, né? Então, ela precisava dessa avaliação do STJ, porque o fato superveniente na área previdenciária é muito singular, porque diariamente a situação do nosso cliente está mudando. E o que a gente postulou foi justamente que fosse valorado isso, né? Caso se fizesse necessário, que o juiz levasse isso em consideração, que a gente não precisasse voltar tudo desde o início da nossa jornada, né? Até por uma economia o STJ, processual, né? Até por uma economia exatamente. processual, do trabalho da própria justiça mesmo, né? E o STJ topou a ideia ali, né? Exatamente. Eles acabaram topando a ideia, né? E aí, então, é isso. Então, essa é uma primeira dica que eu dou aos colegas, assim. Crie uma cultura processualista, judicial, digamos assim, não uma cultura processualista administrativa para trabalhar a reafirmação da DER. Até porque fica uma pecha, às vezes, também. Né? Assim, pode parecer que está se querendo a todo custo aplicar regras que não combinam com o processo judicial. E, de fato, não combinam. A reafirmação da DER ela não combina. Ela não tem nada a ver com o reconhecimento do fato superveniente. Né? Então, essa é uma primeira dica que eu acho assim bem relevante. Né? Bem Aí pertinente. pertinente, né? Tu sabes, Gi, que quando a gente montou e tu participou de tudo isso, porque tu és a nossa chefa, né? Tu está sempre cuidando com muito carinho todo o trabalho que é feito ali. Isso tem que ser dito, né? O trabalho que tu faz há décadas já no IBDP, que foi a construção dessa diretoria que tem a tua cara, tem a cara do teu trabalho, e eu acompanho isso desde o princípio, então posso dizer com tranquilidade isso, sem querer agradar, não, o trabalho que tu vem prestando desde o início, quando surgiu a ideia do IBDP atuar nos processos, né? E quando eu comecei a montar a peça para fazer a habilitação do Instituto, uma dúvida que surgiu, peraí, uma dúvida que surgiu era se nós deveríamos postular aquela reafirmação da DER assim, com tudo que a gente achava que seria devido,
né? Ou se nós deveríamos postular uma reafirmação da DER com apenas pedindo o reconhecimento do fato superveniente no processo, né? Porque a vontade que tínhamos era trabalhar a ideia do princípio do acertamento, era trabalhar a ideia, né, de reconhecer o termo inicial do benefício quando ele nasce, mesmo que antes do ajuizamento da ação. A ideia inicial era realmente, a vontade era fazer um pedido bem arrojado. E na época, a diretoria optou por não ser tão arrojado assim, por entender que talvez o STJ não estaria preparado para tanta coisa. Então, nós fizemos um pedido muito singular, um pedido de reconhecimento do fato superveniente durante a ação judicial, e sem muitas pinceladas com relação a toda essa problemática que a gente sabe que hoje orbita a reafirmação, o tema 995. E o que nos causou uma grande surpresa foi que no dia do julgamento, eu estava presente lá no STJ, fiz a sustentação oral, o ministro Mauro Campbell apresentou um voto não apenas acolhendo o que estávamos pedindo, mas acolhendo tudo aquilo que sonhávamos em pedir. Uhum. Acolheu a teoria do acertamento, fundamentou com Carnelucci, trouxe a própria doutrina do professor Savares, que ele trabalha bastante o princípio do acertamento. E aí, quando saiu aquela decisão maravilhosa, e a gente leu a decisão, disse, olha que coisa incrível, quer dizer, a primeira sessão vai definir o reconhecimento do fato superveniente, reconhecendo que o termo inicial do benefício deve se dar quando nasce o direito, aplicando a teoria, do acertamento, e com tudo aquilo que nós não tínhamos, de fato, deixado expresso no pedido por uma questão estratégica, por risco de não levar a tese, o ministro acolheu, e a sessão toda acolheu. Sim. E aquilo foi uma comemoração, lá em, acho que foi outubro ou setembro do ano passado, eu quando li o acordo eu fiquei muito contente. Sim, porque tudo que a gente pediu foi dado, mais um pouco. Uhum. E daí começaram os percalços, né, Alexandre? Isso. Aí, agora está melhor. Eu estava meio improvisado aqui. Aí começaram os percalços porque o INSS interpôs os embargos de declaração. Os primeiros embargos interpostos pelo INSS, contestando os juros, e eles levaram, não seria devido os juros, só se não for cumprida, no cumprimento da sentença não for cumprida a obrigação, após 45 dias vai incidir os juros, e eles argumentaram que não caberia a definição do termo inicial do benefício antes do ajuizamento da ação, quando se constatasse que o direito era reconhecido antes do ajuizamento e após o indeferimento, sob pena de ofensa ao tema 350 da STF, que é o tema do interesse de agir. Sim. Aí o processo foi para o ministro Mauro Campbell, o relator, saiu a decisão dos embargos, acolheram o pedido dos juros, porém na questão do termo inicial do benefício ficou muito confuso. O ministro, por um lado, reconhece o direito, continua mantendo a ideia do acertamento, mas fala que não haveria que se falar, ele refere que não haveria que se falar em pagamento de retroativos desde a data que nasce o direito, quando anteriormente ao ajuizamento da ação. E aí isso nos assustou bastante, na diretoria, a gente debateu bastante, porque está aí agora um acórdão, uma decisão maravilhosa num primeiro momento que define a tese, e aí num segundo momento fica essa confusão. E a decisão dos embargos é muito confusa. Muito confusa. Ela reconhece as duas coisas, Uhum. Exatamente. Ela e tanto que a reconhece gente, quando saiu a primeira decisão, a gente nem embargou, a gente ficou quietinho, Ficou feliz ali com o resultado. Daí, quando vem a decisão dos embargos, é que cria-se essa confusão toda, Não altera por completo a tese, Então, a tese firmada, a gente tem a construção positiva, mas começa a se entrar numa confusão ali de instituto, de momentos de pagamento, de atrasados, de juros, que eu acho que se criou a dificuldade agora, talvez um pouco de confusão na aplicação, A hora que descer esses processos, que a gente começar a ter que aplicar os efeitos disso, como que será que vai ficar, Daí foi o momento que o BDP interpôs
os embargos, né? Então, os segundos embargos do processo, né? Que daí gerou o último julgamento, que foi aquele também que a gente se debruçou para ver o que, que a gente vai fazer agora, né, Alexandre? Claro, o segundo os embargos, ele também foi muito confuso, tá? Certamente daria ensejo a um terceiros embargos, poderia, se a ideia fosse realmente assim, elucidar, né, e deixar bem claro, mas aí bateu, né, a percepção que bateu lá em 2016 ou 2017, quando nós habilitamos o Instituto, que talvez, nessa altura do campeonato, fosse melhor a gente segurar um pouco a onda e deixar o Instituto respirar um pouco, como eu tenho dito, assim, né? Deixar o Instituto respirar um pouco, porque em nenhum momento foi negado o direito ao termo inicial do benefício para quando nasce o direito, mesmo antes, né, do ajuizamento da ação. Mesmo após a decisão dos primeiros embargos do INSS, não ficou claro, né, que não se poderia reconhecer esse direito desde quando nasce, né, o direito. Então, era uma decisão realmente obscura, com alguma contradição, mas nesse primeiro momento a gente decidiu, né, fazer os embargos e colocamos exatamente todos os pontos. Tinha um destaque da ministra Suzete, que foi um pouco contra, né, mas depois concordou com o ministro Mauro, acompanhou o relator, e mesmo no destaque dela, ela deixava claro que o termo inicial deveria ser fixado sempre no momento que se reconhece o direito. Então, a gente até usou muito isso nesses segundos embargos, no sentido, a mesma ministra Suzete, que foi contrária nos debates, eu estava lá e vi isso, ela no texto dela ao final, no destaque dela, nesse aspecto ela nunca foi contra. Então, assim, a partir do momento que ela aderiu à tese do relator, ela deixa claro que para ela, se é para definir a tese, tem que pagar desde quando reconhece, né? Não prejudicando o segurado nesse aspecto. Fundamentamos toda a peça de embargos, protocolamos, e aí saiu a última decisão, que ainda está, né, com prazo correndo para eventuais recursos extraordinários. Não tem mais prazo para embargos de declaração, até agora não foi nada cadastrado lá, eu ainda ontem olhei. E esses embargos, ele foi confuso também, mas ele ficou na seguinte linha. Ele diz que ele insiste que a teoria do acertamento deve prevalecer, que o direito deve ser reconhecido no momento em que se constata o seu nascimento, mas ele dá a entender que no tema 995, os 3 processos que tramitam e que estão afetados ao tema não envolvem essa discussão. Envolve uma discussão de reconhecimento de fato superveniente no decorrer da ação judicial. Sim. Então, que talvez por isso, eu digo talvez porque não ficou claro isso que eu estou falando, né? A gente deduziu isso, mas que há a possibilidade de se reconhecer no momento que o direito de fato tem seu nascimento, mas que aqui no caso do processo não há que se aplicar esse entendimento, porque os 3 processos que estão afetados envolvem reafirmação da DER no curso da ação judicial. Então, seria a aplicação mais clássica, que os TRFs já vinham entendendo antes, né? Então, as próprias turmas recursais, em alguma medida, já vinham aplicando. Uhum. E essa foi, então, a última decisão. E daí agora tem prazo, até eu olhei hoje também, e só tem petição de ciência do Ministério Público Federal, não teve ainda interposição de recurso, não sei se vai haver ou não recurso extraordinário nesse caso. O pré-questionamento já houve no primeiro embargos ali do INSS, então acredito que se eles tivessem interesse, haveria justificativa de protocolo, mas não sei se eles vão levar ou até se o Supremo admitiria nesse caso, porque foi ali baseada a tese, ele baseia no 493 e no 933 do CPC, né? É uma tese bem processual. Então, não sei nem se seria admitida aqui a repercussão geral se houvesse um recurso extraordinário, né? O doutor Fernando Gonçalves diz que pretende apresentar recurso extraordinário. Então, acho que a gente vai ter mais andamento aí no processo. Uma coisa que a gente estava conversando, inclusive, na diretoria, né, Alexandre, após esse segundo julgamento, é que não houve, desses 2 julgamentos dos embargos, alteração da tese firmada, né?
de forma a realmente desconstruir aquele voto tão interessante, aquela decisão tão importante que foi a primeira decisão. Então, parte do que eventualmente a gente vem a interpretar ou aplicar nos outros graus, nos primeiros graus, nesses processos que a gente tem em andamento, o fundamento positivo de tudo que foi trazido no primeiro julgamento, ele permanece, ainda que se tenha essas peculiaridades, né, que foram apresentadas nas outras duas decisões. Então, talvez realmente a gente tenha alguma matéria retornando ao próprio STJ para definir, num outro momento, quem sabe, em processos que tenham essa peculiaridade de algo implementado anteriormente ao ajuizamento da ação, né? Ou essa discussão dos pagamentos, enfim, de se vai pagar da data que implementa ou se vai pagar da data do ajuizamento, talvez isso acabe retornando. Mas, sem dúvida, isso traz uma certa confusão na hora da aplicação nos graus ordinários. Talvez a gente comece a ver sentenças e decisões adentrando um pouco nessa questão e interpretando o que se acha que o STJ disse naquele momento, né? Isso acaba acontecendo em algumas teses mais complexas que tanto o STJ quanto o STF eventualmente venham a decidir. A gente já teve isso em alguns momentos. A própria decadência, quando foi julgada, eles disseram que se aplicava, mas não disseram todas as nuances. Então, quantas outras teses a gente já viu referentes à decadência posterior ao tema 313, né? Então, às vezes, esses julgamentos, eles acabam trazendo outras discussões, ainda favorável ou contrária à decisão que seja emitida pelo Tribunal Superior. Muitas vezes eles não respondem todas as perguntas e a gente tem que passar a interpretar e, às vezes, levantar uma nova discussão, inclusive no rito ordinário, né? Mas eu entendo que a possibilidade de reafirmação da DER, no sentido processual, inclusive baseado na questão do fato superveniente e o avanço que isso traz para o direito previdenciário como um todo, inclusive, como eu falei, talvez até para o regime próprio, para outras áreas, isso, sem dúvida, foi uma vitória importante do tema 995, que já se concretiza ali com essa decisão do STJ. Agora vamos ver como é que vai ficar, se vai haver ou não aceitação do STF sobre a matéria, né? O que você acha? Será que ele aceita? Pois é, o tema... Deixa eu deixar um abraço para o doutor Fernando, o meu companheiro de tribuna no dia da sustentação oral. Parabenizar também pela sustentação de ontem, acompanhei o julgamento do tema 1031, ele estava sustentando ontem no STJ. E como está tendo assim, julgamento, né, Alexandre? Um parênteses, meu Deus, como está tendo julgamento repetitivo, repercussão geral e a própria TNU, né? Muita matéria representativa de controvérsia que está sendo julgada, assim, muita coisa, muita novidade acontecendo ao mesmo tempo. Além dos decretos e normativas, a gente está sendo bombardeado por um monte de decisão, né? Mas desculpa, te interrompi. Sem dúvida. Não, muitos julgamentos. Não, é verdade, muitos julgamentos e tá uma dinâmica super boa. A gente vai acompanhando, né? E a gente gosta, né? É o nosso alimento diário, né? Então, que bom que os julgamentos estão acontecendo e a gente está podendo acompanhar e, de certa forma, a pandemia auxilia nesse processo, porque está tudo digital agora, está tudo mais humano também, né? A gente vê a própria maneira como os ministros das cortes superiores estão se manifestando nos processos. Está tudo diferente, né? Mudou tudo. Nesse aspecto, assim, mudou tudo. E acho que nesse aspecto mudou para melhor, assim, aquela formalidade, né, que distanciava muito, né, as cortes superiores até dos próprios advogados, né? Agora o segurado pode ser representado nas cortes sem o amigo da corte, né? Agora ele tem a possibilidade de que seu advogado faça sustentação sempre, né? Mas esse tema específico, as duas questões que tu colocaste, Gisele, assim, ó, a primeira, realmente não ficou o ideal o acórdão, mas ficou a convicção de que se nós avançássemos ali no STJ, nós poderíamos ter problemas. E logo após a decisão, nós já tivemos algumas decisões nas instâncias ordinárias favoráveis, definindo o termo inicial do benefício antes do ajuizamento da ação. Eu vi já 2 ou 3 colegas compartilhando decisões nas redes sociais, e eu li com cuidado, cuidei o período, e vi que muitos magistrados, muitos desembargadores estão acolhendo a tese nos termos que ficou definido lá no primeiro julgamento, né? Bom,
Claro que nós não vamos resolver tudo agora, porque o tema é um tema complexo. Eu iria até mais além, seria mais ousado até da questão que tu trouxeste e diria assim, nós temos uns 4 ou 5 assuntos que podem voltar ao STJ. Por exemplo, o que é tumulto processual para indeferir a prova apresentada no pedido de reafirmação da DER? Porque o ministro fala que eu posso apresentar o pedido, porém o que eu apresento não pode gerar um tumulto processual. Né? Defina Que é tumulto, esse né? tumulto? Claro, eu posso pedir para baixar para a primeira instância e fazer uma perícia para contestar um PPP. Estou falando o mais exagerado de todos. A gente sabe que, a princípio, né, o bom senso nos mostra que não. Mas olhem que interessante o debate. Eu posso pedir uma inquirição de testemunha para uma prova rural. Eu posso... O que é o tumulto processual? Esse é um ponto. Depois, tem que ter pertinência temática com a causa de pedir. O que é pertinência temática com a causa de pedir? E a gente chegou a conversar Considerando... sobre isso, né, Alexandre? Eu até te liguei, o que você tá pensando, o que você entendeu sobre isso? Porque eu fiquei na dúvida aqui, por exemplo, se na questão das árvores dos benefícios ali, né? Se eu pedir uma aposentadoria especial, mas eu cumpro-a por tempo, enfim, pode adequar se eu não pedir exatamente, mas pedir aposentadoria? Como que funciona isso? Porque no administrativo a gente já sabe que pode, né? Sendo dentro daquele Pode. grupo, poderia ser trocado, digamos assim, a espécie, né? E aí a gente tem um problema mesmo de como vai ser definido isso, né, Alexandre? Claro, e depois assim, a gente tem jurisprudência já remansosa e tranquila, né, no STJ, inclusive citada na decisão, a principal decisão do ministro Mauro, de que é possível conceder um benefício diverso do requerido. Né? A jurisprudência já é tranquila no STJ há muitos anos, que o juiz não está adscrito ao pedido da inicial em matéria previdenciária. Então, a fungibilidade ela tem características muito pesadas, muito importantes na lide previdenciária. E certamente isso pode ser objeto aí agora de uma nova valoração. Né? Então, esse é um outro aspecto importante. E a gente tem essa questão do termo inicial, que se por um acaso acontecer de a gente não verificar uma correspondência nas instâncias ordinárias com aquilo que a gente entende que é o ideal, a possibilidade de levar novamente ao STJ né, para decidir, porque os 3 processos que estavam vinculados ao tema eram processos que não discutiam definição de direito antes do ajuizamento da ação. Eles discutiam o reconhecimento do fato superveniente com o nascimento do direito após o ajuizamento da ação. Então é a tese mais fácil de todas. E até por isso que lá atrás nós não aprofundamos muito. Né? E lembro de nós conversando sobre isso, né? Dizer, no sentido de que, peraí, vamos tomar um cuidado, porque de repente a gente vai levar muita coisa lá e nós não vamos acabar levando nada. Até porque já tinha o posicionamento da primeira turma, da lavra do ministro Napoleão e do próprio ministro Mauro, favoráveis à reafirmação. Né? Então a ideia era justamente pacificar a matéria. Né? Então, por todos esses aspectos, assim, eu acho que claro, e a gente respeita as outras leituras e até fico com curiosidade de saber a fundamentação do Dr. Fernando, a gente pode conversar, quem sabe, enfim, como colegas, né? Até porque o BDP já desistiu do trabalho no processo até o presente momento, entende, se viu satisfeito, entende que o papel como amigo da corte foi cumprido até aquele momento. O único receio que eu tenho, Gisele, com relação ao recurso extraordinário, seja do INSS ou até do segurado, é nós revolvermos o tema 350. Eu tenho muito medo de revolver o tema 350 no momento que nós estamos vivendo uma crise histórica de acesso à justiça, onde os tribunais estão revendo jurisprudência de justiça gratuita, estão mudando parâmetros para a definição de assistência judiciária gratuita, estão mudando parâmetros para acumulação de danos morais para definição de competência. O novo decreto da Previdência traz regras que vão dificultar muito o acesso à justiça e a concessão do direito ao melhor benefício. E aos pagamentos de atrasados, né, com relação aos novos documentos, né, aquela discussão de que se a documentação é nova, então estabelece-se
um direito somente a partir da entrega da documentação. Então, até isso na questão de se pedir nova prova, de se pedir uma diligência, como que vai funcionar essa prova judicial nova, né, que vai ser feita durante o processo, nos efeitos que quer dar o INSS da prova nova, já no administrativo. E a gente está tendo, na verdade, uma dificuldade de acesso ao próprio INSS, né, Alexandre? Porque ainda que a gente tenha o INSS digital, as agências fechadas durante esse tempo todo, aquilo trouxe consequência, né? Então, sem dúvida, a gente está num momento bem peculiar, talvez, perigoso para se perguntar algumas coisas para o STF, em especial, que é um tribunal... Né? Depende do dia, eles têm muito dias mais complicados. Depende. Né? Dias mais complicados do que Não, dias favoráveis. Perfeito. Essa é a minha preocupação. Por exemplo, assim, a gente está enfrentando dificuldade com silêncio administrativo, a gente protocola os mandados de segurança e, não raras vezes, perde a tutela, mesmo havendo a letra da lei dizendo que o prazo foi extrapolado. Se criam prazos utilitaristas de 6 meses, 8 meses, 10 meses, argumentando que a administração não tem condições. Nós temos um decreto que traz regras rígidas, como tu referiste muito bem, com relação ao acesso à justiça, os elementos trazidos ao processo administrativo. Então, a gente está vivendo um momento delicado. Eu acho que o tema 350 precisa, muito em breve, ser revisado. Ele foi definido em 2014, relatoria do ministro Barroso, na época, né? E eu acho, sim, que os tempos mudaram completamente nesses quase 10 anos que transcorreram desde lá. A realidade hoje do processo é outra. Agora, revisar o tema 350 no contexto atual, eu vejo como algo assim bastante complicado. E por isso o receio, que claro que o doutor Fernando referindo, por exemplo, que vai provocar o STF, certamente ele vai provocar de uma forma muito pontual e com todo cuidado com relação a tudo isso. Mas eu tô tirando os feijãozinhos ali para que o INSS não recorra, porque eu tenho muito medo, mesmo tendo ficado favorável, segundo eu vi manifestação de alguns procuradores para eles, se levar esse tema ao STF, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? E pode ficar ruim até para o próprio INSS. Né? E uma coisa que eu tenho observado nas reuniões que a gente tem feito institucionais com a participação dos juízes é que há uma preocupação muito grande pelo aumento da demanda judicial. Eles queriam a desjudicialização, mas o que a gente está vendo é uma enxurrada de judicialização que começou ali com a pandemia, com o auxílio emergencial, que a gente sabe que muitos advogados até não estão fazendo tantas ações de auxílio emergencial, mas tem muita ação no juizado especial em razão do auxílio emergencial, de pessoas que eventualmente não foram admitidas, enfim, ou receberam uma parte, daí estão discutindo a outra parte. E agora, na questão dos atrasos, então, os mandados de segurança que o INSS chama de fura-fila, né? Então, uma quantidade grande de mandados de segurança e também de ações relacionadas a benefício por incapacidade, permanente ou temporário, né? Porque as perícias estão suspensas e o INSS está adiantando salário mínimo para quem às vezes tem 3, 4, 5 mil reais para receber por mês. Então, neste momento, você pedir para o judiciário aceitar que certas coisas vão ser discutidas na ação, que não foram, né, completamente levadas na via administrativa, que foram fatos supervenientes, talvez a gente tenha realmente um julgamento que venha para resolver um problema administrativo judicial e não com um olhar tão voltado para a questão social do problema, né? E para o direito até processual envolvido ali. Talvez se a gente perguntasse num momento mais oportuno, a gente tivesse uma outra resposta. O meu receio do STF é exatamente que, como eu sei que a justiça está sobrecarregada em algumas matérias, às vezes até ações que não são de valor tão significativo, mas que para cada pessoa que está sendo atingida naquele processo é uma ação muito significativa, houve um aumento muito grande da judicialização previdenciária. E isso tem que ser levado em consideração e vai ser levado em consideração pelo STF quando for emitir essa decisão, né? Que a gente está num cenário complicado realmente por causa de vários reflexos da situação que a gente está vivendo social, né? Então, o fechamento das agências, o problema dos servidores, que já é um problema histórico, né? Que não é de agora, mas que agora se piorou bastante, né? Então, assim,
E a questão do próprio auxílio emergencial, que foi um benefício que foi criado agora, que criou um monte de discussão e que levou muita demanda à Justiça Federal. Né? Sem dúvida. Eu estava pensando aqui em outras questões. Eu acho muito complicado, né, diante de todas as mudanças que a gente tem visto. Esse decreto, eu acho que ele deixa um recado muito claro, né, da visão governamental. Eu acho que a gente tem alguns princípios fundamentais que estão aqui na nossa disciplina, né, a ideia de concessão do melhor benefício, e que, por exemplo, né, o dever de instrução, que está inclusive em lei federal, tudo bem, mas ficou muito claro, né, um recado muito claro em relação ao acesso à justiça com esse decreto. E eu acho que a gente deveria deixar os juízes monocráticos, os juízes de primeira instância, os tribunais regionais federais, primeiro, apreciarem tudo isso. Como é que o Conselho de Recursos da Previdência Social vai se posicionar, por exemplo, sobre lá o artigo 19, acho que é F, do regulamento, nas alterações recentes, que diz que o dever de instrução não é mais só do INSS, também é do segurado. Com relação a não cumprimento de carta de exigências, a PPP que está preenchido em branco, está faltando dados do PPP, ele vai continuar convertendo em diligência e mandando o INSS fazer pesquisa externa, fazer inspeção da empresa, ou ele vai aplicar essas regras mais individualistas daqui para frente? Como é que o judiciário vai receber essas mudanças todas também daqui para frente? Né? Qual vai ser a forma como o judiciário vai receber? Eu tenho medo que, levando o tema à Suprema Corte, exatamente pelos teus argumentos, né? Um discurso fiscalista muito forte, a gente está vivendo um momento delicado no país, já há um consenso da desjudicialização, todo mundo da seara da justiça, todo mundo no Conselho Nacional de Justiça, todo mundo no Conselho da Justiça Federal já sabem desse problema, dessa história de ter duas estruturas fazendo a mesma coisa hoje no país. Tem o INSS, que tem todo o aparato para te conceder o benefício, mas ele nega 98% das aposentadorias especiais. E aí a gente leva ao judiciário depois. Imagina se o acesso começa a ficar mais restrito, começa a se colocar em posições difíceis de serem cumpridas, que reduz, né, o acesso à justiça. Então eu fico realmente assim com muito receio com relação a isso. E eu também penso, Gisele, um ponto importante assim também que eu tenho falado para muitos colegas que eu tenho conversado sobre o tema 995, né? Bom, não se conquistou o que se queria, né? E na verdade não era o que se queria, porque a nossa proposta desde o princípio foi menos do que isso, né? Mas na verdade nos entregaram um mundo e depois mitigaram, pegaram de volta, né? Mas a reafirmação da DER, ela na verdade, ela é um tema complexo. A gente não pode esquecer isso. Pensem sobre a ótica do direito processual. Eu reconhecer um fato superveniente no decorrer do processo, e esse fato superveniente ele é 2, 3 meses depois da negativa do INSS, e eu defini um termo inicial nesse momento, pagando um retroativo de 100 mil, 200 mil reais por segurado, existindo um tema no STF que diz que não pode, tem que ter o prévio requerimento. Né? Quer dizer, não é fácil da gente equacionar com a doutrina, não é fácil da gente equacionar com o código o reconhecimento do direito no momento que ele nasce, quando é anterior. Né? Não que eu esteja defendendo aqui a tese do INSS, eu não estou. Eu não acho crível que o segurado tenha que ficar fazendo um requerimento por mês, enquanto está aguardando os procedimentos judiciais, para poder, no caso de algum susto, ele poder ter ali um requerimento para poder apresentar para o juiz e garantir a aplicabilidade do tema 995. Até porque se você for estimular isso, você vai inviabilizar a via administrativa. Os servidores não vão ter condições de ficar respondendo um processo por mês do mesmo segurado para dizer não, né? E aqui, falando a questão do auxílio emergencial, Leonardo Cacau aqui contribuindo. Obrigada, Leonardo, por participar. Ele falou que tem milhares de ações envolvendo auxílio emergencial nos juizados cíveis só de Florianópolis. Então, assim, a gente está tendo um aumento de demanda. Já teve em 2019 no INSS, porque as pessoas, mesmo quem não tinha direito para se aposentar, como tinha a reforma acontecendo e tramitando, todo mundo começou a pedir benefício, porque tem uma crença popular de que se eu pedir o benefício, eu tenho direito adquirido, e não se eu cumprir os requisitos. Né? Daí agora a gente tem a questão
da enxurrada de ações que está caindo na Justiça Federal, sem culpa deles, que os coitados estão tendo que assumir, porque a gente teve um benefício emergencial criado ali de qualquer jeito, né? Que daí tinha, inclusive, a discussão de quem é que é o réu nessa ação, se é a Caixa, se é a União, então quem que tem que responder por esses pedidos. Ações que sequer tem advogado, porque o valor da causa é muito pequeno, então a pessoa vai realmente na forma mais crua, digamos assim, que o judiciário acaba tendo que muitas vezes aceitar a ação, né? Porque vem da pessoa física ali mesmo, do autor, e não com o filtro do advogado, muitas vezes que já elimina algumas ações que ele vê que não tem viabilidade jurídica, né? E agora com a questão da demora do processo, a gente está com um momento que a justiça está abarrotada, estimular que se fique ajuizando pedidos no INSS todo mês para garantir uma DER, né? Se não aplicar a questão do fato superveniente é um problema, mas ao mesmo tempo, se a gente perguntar para o STF, talvez ele venha simplesmente reafirmar a jurisprudência, dizendo que tem que ter o prévio requerimento administrativo, mas daí a própria nuance do prévio requerimento administrativo é algo que a gente tem que levar em consideração. O prévio requerimento administrativo não é o esgotamento da via administrativa, né? E a reafirmação da DER é um instrumento já garantido na própria via administrativa, e às vezes até o implemento se dá durante o momento administrativo, antes mesmo da negativa, mas o INSS não avalia aquela reafirmação, né? Então a gente tem problemas aí, a questão é complexa, e eu acho que a gente ainda vai viver alguns reflexos, assim, né, dessa decisão. Mas o principal é que a tese foi firmada de maneira favorável e vinculando essa, que eu acho mais legal, assim, que foi a tua primeira dica, eu acho que é algo que a gente tem que ressaltar mesmo, porque é uma parte muito importante na defesa desse direito, seja aqui no STJ, seja na sua ação individual, seja eventualmente junto ao STF, é a questão processual. O fato superveniente não é uma questão meramente previdenciária, né? É uma questão de Perfeito. lógica processual, de economia, de princípio, né? Do processo em geral, do processo civil em geral. E ali vem parte do fundamento, porque se a gente discutir só a questão do direito previdenciário, eu acho que a gente tem mais chance de perder ou menos chance de ganhar, né? Talvez Concordo, se a gente ultrapassar as discussões previdenciárias e a IN, né, que é uma instrução normativa, interpretação administrativa, se a gente ultrapassar isso e entrar na questão processual, eu acho que é aí que a gente vai avançar e que a gente vai sensibilizar cada vez mais os julgadores a respeito disso, mostrando para eles que isso é uma economia de toda a administração pública. Eu não tenho que voltar para o INSS para pedir algo que eu já posso solucionar agora. E que eu já pedi lá atrás e pedi de novo aqui, né? Então, assim, a relação previdenciária, seja direta no INSS, seja a relação processual ali, ela tem a evolução do tempo. As ações não são julgadas imediatamente, assim como o pedido administrativo também não. Então, reconhecer o tempo e os fatos supervenientes numa relação que qualquer que seja, mas também na previdenciária, eu acho que é essa lógica que a gente talvez vá conseguir construir uma solução mais justa para todos os envolvidos e talvez até melhor, inclusive, para a sociedade como um todo e para a administração pública e o judiciário, né? Tu trouxesses um ponto que eu achei muito legal e eu penso da mesma forma, assim, né? Vamos falar assim, não tanto apenas assim quando a gente fala, não, vamos deixar a reafirmação respirar um pouco nas instâncias ordinárias, né? Mas assim, a gente tem que fazer por merecer o Instituto da Reafirmação. Então, o que eu penso? Assim, eu penso que agora é hora do estudo da reafirmação, agora é hora de nós bem postularmos, né, chamamos de reafirmação pelo apelido, né, o fato superveniente, né? Enfim, não tem como nós desvincularmos o apelido, porque é o termo por excelência, né? Mas vamos postular o reconhecimento do fato superveniente, vamos pegar os colegas todos, nós somos em muitos hoje do Brasil que gostam de escrever, publicam nas revistas, vamos escrever o conceito de vinculação com a causa de pedir, vamos tentar investigar o que é o tumulto processual para não permitir, né? Tem aí o Schuster, tem aí o Serral, o Gisele, tu escreve um monte também, tem tantos colegas aí que estão produzindo, o Dr. Savares escreve muito também.
Vamos produzir artigos científicos, vamos trabalhar essa história, porque assim, o que acontece? O ideal na reafirmação da DER é muito top. É uma coisa que realmente assim, a gente tem que ter uma base, né? E talvez nós não tivemos essa base porque o Instituto não estava nesse momento ainda. E talvez nós acertamos lá no início e realmente não avançarmos tanto. O tribunal deixou um indicativo bem importante, o STJ, vocês podem ir mais longe, tá? Vocês podem ir mais longe. Como aquela pessoa que é reprovada no concurso e diz, volta aqui que na próxima tu passa, né? Vamos fortalecer melhor, vamos pegar mais as negativas, vamos ver quem está negando, qual vai ser o tribunal por excelência que vai dar mais, vamos conversar, vamos fazer live. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais a reafirmação, porque reconhecer o direito, né, o termo inicial do benefício antes do ajuizamento da ação, eu acho que não tem por que não. Não tem por que não. Gera economia processual, resolve o processo, é mais barato para a justiça, é mais barato para o INSS. Isso a gente sabe tudo, né? Só que a gente sabe que existem questões ideológicas, existem questões estruturais, existem questões culturais no processo no Brasil na área de previdência, que não vai ser assim. Bom, agora está tranquilo. Vocês podem fazer qualquer pedido e vai ser definido. Claro que não. Eu tenho visto decisões em reafirmação da DER, muitos colegas compartilham comigo, por eu ter participado do processo, né, na representação do IDDP, me mandam decisões assim que fica nítido que o juiz não reconheceu porque ele não concorda. Ele não concorda. E fica, às vezes, nítido mesmo que ele tem uma visão assim que... sabe aquela coisa que antes do entendimento jurídico sobre a não aplicação da reafirmação, é aquela visão que está muito bagunçado, não podemos mais dar tanta coisa. Já demos demais para essa turma aí. Deu. Né? Já demos demais para essa turma. Está muito bagunçado. Quer dizer, nós precisamos colocar, né, as coisas no seu devido lugar e demonstrar a grandeza que a advocacia previdenciária tem, né? Demonstrar que não. Isso é muito importante, que a gente pode definir parâmetros claros, seguros, formas de controlar aquele advogado que faz o ajuizamento da ação já pensando na reafirmação, o que não pode acontecer, porque é um instituto que tem como intenção principal, né, salvar o processo. E isso só vai vir com o tempo. Eu acho que realmente a gente precisa debater mais. E com a maturidade da tese, né? Com a profundidade processual da reafirmação, né? Ela não é só um instituto que está lá na IN, ela é algo muito maior que a gente tem que defender com todas as suas propriedades e todos os seus detalhes, né? Alexandre, a gente já está quase acabando, o tempo passou muito rápido, muito obrigada, viu? Eu quero agradecer também o pessoal, todo que ficou com a gente até o final. Eu vi aqui o Edmilson Michelon, o Anderson estava aqui também, o Fred, a Fabiana, a Camila, a Amanda, a Ana, nossa, muita gente aqui. Gente, muito obrigada por terem participado, Leonardo também por ter contribuído aqui, Samuel. Alexandre, se quiser se despedir, fica à vontade. A gente ainda tem aí uns 5 minutinhos, dá tempo de dar tchau pro pessoal. E muito obrigada, viu, por ter cedido o teu tempo, por ter participado aqui, batido esse papo comigo e com o pessoal sobre toda essa grandeza de Vitória que foi e todos os detalhes que a gente precisa ter para trabalhar e continuar trabalhando a tese para garantir que ela seja aplicada com tudo que ela merece, né? E para realmente solucionar o problema social ali, né? Porque ali não é só um processo, ali é um direito que está sendo discutido e a gente não pode adentrar em tanta pequenez, a gente muitas vezes tem que entrar na solução do problema mesmo, né? Na solução da lide, não só na finalização do processo. Não é só um número, é uma pessoa que está ali. Alexandre, fica à vontade. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu quero te agradecer, eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito bom conversar contigo. E, enfim, esse convívio todo aí na diretoria, esses anos todos, Gisele, na diretoria, eu sempre aprendi muito contigo e muito dessa visão que hoje eu guardo, assim, de realmente vamos olhar com mais calma, vamos avaliar bem. Muito eu aprendi com o convívio contigo e essa forma, não apenas na diretoria, os convívios das comissões, lembro sempre com muito carinho as nossas reuniões
Lembra? A gente se Das três conheceu na comissões. presidência da comissão, né? Eu era presidente da comissão de Santa Catarina, de previdenciário, você do Rio Grande do Sul. E a gente trabalhou muito, né, Alexandre? Lembra nosso estudo para rever a 10.259, né? Foi muito legal, Como foi uma não? época Como muito não? boa. E é um prazer Ali também eu poder conheci. trabalhar ao teu lado sempre, em todos os locais. Que legal. Ali eu conheci o Everson, ali eu conheci a Ana Paula, ali eu conheci o Leandro. Foram A momentos muito bons. Melissa estava ali também, né? O Leandro, o Estava Picarelli, também. tinha muita gente ali. Mas legal, obrigado pela oportunidade. O que precisar, a gente está sempre às ordens. Parabéns pelo trabalho. E deixa um abraço aí apertado em todos que acompanharam aí a nossa live. A gente está sempre às ordens. Pessoal, eu vi umas perguntas aqui também perguntando. Sim, a live fica gravada aqui no Notório. Então dá para entrar ali no IGTV, dá para ver a gente depois. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até agora, tá? Deixo um beijo, um desejo de muita saúde, de muito sucesso para vocês e até uma próxima, ok? Quem tiver também sugestão de temas para live, pode mandar ali no meu Instagram que a gente vai tentando atender vocês, viu? Um beijão a todos, uma boa noite e até a próxima vez. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.